Estamos começando mais uma edição do nosso Connect Rádio. Hoje, nossa 39ª edição. Você, emissora de rádio, que quer obter informações importantes do mercado, inclusive pesquisas apontam que anúncios engraçados possuem o poder de impactar 5 vezes mais do que anúncios tradicionais. Então, hoje, no nosso Connect Rádio 39, você vai ter a oportunidade de aprender e obter insights valiosos para poder performar cada vez mais dentro das suas campanhas obtidas aí dentro da sua emissora de rádio. Eu sou o Felipe Rosa, diretor executivo da Connect Mix, e vou ter a honra, o privilégio de mais uma manhã estar aqui com vocês para poder trazer essa temática que está em voga no cenário nacional. Antes de mais nada, você que ainda não participa do nosso grupo do WhatsApp, da nossa comunidade, pegue agora mesmo o seu smartphone, escaneie esse QR Code e venha fazer parte do nosso grupo. Lembrando, é um grupo fechado, não tem mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, muito pelo contrário, é um grupo exclusivamente utilizado para passar os informativos sobre o nosso Connect Rádio. E hoje, sem muitas delongas, temos um tema muito importante, muito relevante para você performar ainda mais dentro das suas campanhas. Logo no início dessa semana, eu estava participando de uma live de um dos grandes influenciadores desse meio de radiodifusão, de radiocomunicação, e estava se falando muito sobre as principais tendências do rádio nesse ano de 2025, inclusive temática que já foi abordada aqui dentro do Connect Rádio lá em janeiro. Então você está nos assistindo aqui dentro do nosso canal no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar, dar um like, isso é muito importante, e principalmente deixa o seu comentário, mande a sua observação, a sua consideração. Isso é muito importante para a gente dar continuidade aos nossos trabalhos, esse projeto semanal. Todas as quintas-feiras estamos juntinhos aqui para poder demandar e trazer temáticas importantes para vocês, emissoras de rádio. E hoje vamos falar sobre o segredo dos anúncios de sucesso, como a criatividade multiplica resultados no rádio. E não vamos trazer simplesmente falácias, tá? Vamos trazer dados, pesquisas que realmente corroboram com essa temática que será abordada no Connect Rádio 39. Inclusive, um ponto bem importante, já de partida, na nossa largada, já vou trazer algumas informações para vocês. Segundo pesquisa, 93% da população brasileira tem o hábito de escutar rádio. Isso já é um dado muito importante, muito relevante, que boa parte das emissoras, inclusive até comumente afirmam dentro da sua programação. O rádio é um meio tradicional, o rádio é um meio de forte penetração, o rádio é um meio de mídia localizada, se você quiser fazer um anúncio regional, o rádio é o meio mais eficaz e tudo mais. Show de bola. Isso aí eu acredito que inclusive a sua audiência já deve estar careca de saber, que boa parte das emissoras, não somente a sua, também já anunciam isso. Na contramão, e não sendo, quando eu falo contramão, no sentido de diminuir a representatividade do rádio, mas muito pelo contrário, na contramão disso, eu proponho você, emissora de rádio, não somente falar que o rádio é um meio tradicional, que o rádio é um meio confiável, que as pessoas escutam, 93% da população brasileira já tem o hábito de ouvir rádio. Por que não a gente começar a trazer dados mais estratégicos, que sim, pode dar um pouco mais de trabalho para a sua emissora de rádio, mas sim, pode provocar um diferencial competitivo, inclusive no momento da venda lá do seu Media Kit. Segundo o System One, aponta que anúncios criativos no rádio, anúncios engraçados, ou seja, aquilo que provoca um engajamento com a audiência, eles geram 5 vezes mais impacto do que os anúncios convencionais. Sabe aquele spot que simplesmente anuncia um produto? Um anúncio engraçado que gera uma conectividade com a sua audiência, gera 5 vezes mais conversão para o seu cliente. Felipe, mas espera, o spot já vem pronto do meu anunciante. O spot já vem pronto da agência. O spot já vem pronto daquele supermercado de bairro. Ele já traz isso pronto para a gente. Sim, eu sei que boa parte, inclusive, dos materiais, eles já chegam prontos dentro da sua emissora. Mas isso não é um impeditivo, e vamos abordar, inclusive, na nossa temática de hoje, para que vocês proponham melhorias dentro desses materiais, tá?
Ah, Felipe, mas é um anunciante nacional e ele tem um spot padrão que vai para todas as emissoras. Nesse caso, infelizmente, não tem como a gente mudar a cabeça de um anunciante de território nacional somente para fazer um anúncio diferente dentro da sua emissora. Mas sabe aquele anunciante local que anuncia somente na sua rádio? Sabe aquele anunciante que muitas das vezes tem que juntar as pratas ali para poder efetuar um pagamento de uma campanha dentro da sua rádio? Aqui sim, não só é possível, como eu sugiro com que essas melhorias elas possam acontecer. Então, a mídia localizada, a mídia regional, aquele anunciante regional, sim, vocês podem, e eu acredito que deveriam até estimular essa mudança de paradigma. Aquele anúncio convencional, aquele anúncio tradicional, deveria mudar a forma de ser anunciado, e eu vou trazer alguns cases, tá? Inclusive, não somente do Brasil, mas de, salvo engano, 4 outros países, né? Fiz questão de fazer uma pesquisa, aliás, 5 outros países, para que a gente pudesse trazer uma visão do que está acontecendo lá fora também, quais são os anúncios mais criativos que estão rodando, que estão no ar, e aqueles que também já passaram dentro de boas e excelentes programações em rádio. Qual ponto você, emissora de rádio, ganha nisso? Primeiro, novas formas de monetizar a sua emissora de rádio. E segundo, tornar a sua programação mais interativa, mais criativa. Eu sei, tem anúncio que dá até preguiça de colocar no ar. E é esse tipo de anúncio que você, OPEC, você, vendedor, você do time comercial aí de uma emissora de rádio, pode sim colocar uma pitadinha a mais, um tempero a mais. E, inclusive, fazendo isso, a sua rádio pode se diferenciar dentro da sua região. Mas por que a criatividade ela faz tanta diferença assim dentro de um anúncio? Primeiro deles, conexão emocional com o ouvinte. Então, o rádio, diferente das redes sociais, diferente da TV, que as pessoas enxergam o que está acontecendo lá na outra ponta, o rádio precisa estimular a criatividade, aliás, estimular a emoção na sua audiência, literalmente com um estalar, com um clique, com um trecho mudo, com uma voz diferente, às vezes até uma temática que possa ser voltada para a saúde, um anunciante, né, uma rede varejista, por exemplo, de farmácias, né? Às vezes não chegar falando já de cara que isso é um anúncio de uma farmácia, mas chegar lá em Minas a gente fala muito isso, de comer pelas beiradas, né? Então, um spot de 30 segundos, literalmente, ele pode durar uma eternidade quando esse spot ele não é criativo. E já na contramão disso, um spot de 30 segundos, quando ele é criativo, fica com aquele gostinho de quero mais. E, inclusive, tem anunciantes, né, que utilizam por estratégia vários spots diferentes, mas voltando para o mesmo slogan ou para aquela mesma oferta dentro daquele mesmo segmento. Por exemplo, um supermercado pode adotar por prática anúncio de segunda, anúncio de terça, anúncio de quarta, anúncio de quinta, mas o que eu mais vejo no dia a dia são anúncios, sim, de supermercado, de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, as famosas ofertas. Entretanto, sempre aquele bendito jingle, ou sempre oferta do dia no supermercado do Joãozinho, arroz tipo 5 quilos, não sei quantos reais. Não. Ao invés de se fazer isso, por que não ter uma chamada já desde o início, no início do spot, por exemplo, em um formato diferente? E aí eu reforço, boa parte das rádios podem chegar nesse exato momento e afirmar: Felipe, mas o spot já vem pronto do cliente. Sim, você pega esse spot e coloca no ar. Por que não? Por que não vender uma proposta diferente para esse anunciante, para esse supermercado, por exemplo, de vocês assumirem a responsabilidade de produzir esse spot e fazer ele numa tonalidade mais criativa? Ah, Felipe, mas eu não sou agência de publicidade, isso é papel da agência, pensar em ter toda a criatividade, Se vocês continuarem com essa mentalidade, vai continuar vendendo spot de 30 segundos no mesmo formato que você comumente já se vende. E aí vai ter os famosos calhaus aí para poder vender, vai ter o soltativo em horário comercial e a sua emissora não vai se diferenciar. Se continuar fazendo as coisas da mesma forma que é feito, não vai ter um diferencial competitivo no mercado. E o pior de tudo isso, seu concorrente, se a emissora aí da sua região estiver nos ouvindo, estiver nos assistindo e pegar esse insight e colocar em prática, você já ficou para trás. Então aquilo
de simplesmente pegar um spot e jogar para o ar, isso já começa a ser coisa do passado. Inclusive, as grandes redes, as grandes emissoras, elas já não mais aceitam isso, né? Inclusive, elas já começaram a produzir os próprios materiais, os próprios spots, para poder ser veiculado. Ah, Felipe, mas eu vou precisar investir nisso. Talvez sim, mas talvez não. Por que eu estou falando talvez sim, talvez não? Dependendo do olhar crítico e cético quanto a isso, você não precisa fazer investimento nenhum. Você já tem profissionais dentro da sua emissora, e, lógico, você pode, isso, inclusive, é cabível de gerar uma bonificação para as pessoas que se envolverem dentro desse projeto, mas você já tem acho que puta pode falar, né? Um baita estúdio. Você já tem um microfone, você já tem um ambiente propício para poder fazer uma gravação de alto nível. Por que não utilizar? Inclusive, hoje mesmo, logo pela manhã, eu estava pensando, tem uma emissora de rádio que eu tenho bastante afinidade. Eles criaram, há mais ou menos uns 2 anos atrás, um canal de podcast e montaram um estúdio fantástico, belíssimo para podcast. E eles têm um programa semanal e que, inclusive, está tendo bastante audiência dentro da região. Estão indo para o formato da digitalização, né? Então, aproveitando uma infraestrutura da emissora, expandiram, sim, mas criaram esse canal de podcast, mas que é utilizado uma vez por semana. Tem 6 dias que, literalmente, esse estúdio ele fica parado. Digo mais, fica 6 dias e mais da metade do 7º dia, porque você fazer uma gravação, uma transmissão ao vivo de um canal de podcast, você vai precisar de 2, 3 horas no máximo de utilização do estúdio. O restante, o estúdio está lá parado, fechado, sem uso. Aí, dependendo do olhar, né, da visão favorável, da visão contrária, eu poderia falar assim, poxa, é mesmo, meu estúdio está ficando fechado 6 dias e mais 21 horas no 7º dia. Vou fechar esse negócio, vou acabar com isso. Não, enxerga pelo lado positivo do negócio. Você possui mais 6 dias e mais 21 horas que você pode locar esse estúdio para outros canais, inclusive para até estimular a criação de novos podcasts dentro da sua região. Ah, Felipe, mas eu não tenho um estúdio de podcast. Tá, mas você tem um estúdio aí da própria emissora? Que tem um tratamento acústico, que tem um microfone de qualidade, tem alguma faixa horária dentro da sua programação, por exemplo, que você não utiliza o estúdio, que você poderia montar, por exemplo, um canal de podcast? Se sim, tá aí uma baita oportunidade, uma super oportunidade. E aí eu digo mais, até na temática de hoje, sobre o segredo dos anúncios de sucesso. Sabe esses horários que o seu estúdio tá parado, que não tem uma programação? Tá aí um momento oportuno, inclusive, para poder produzir conteúdos e também produzir spots, vinhetas, jingles. Ah, Felipe, mas isso dá trabalho. Sim, dá trabalho. Se não desse trabalho, todo mundo estaria fazendo, né? Verdade nua e crua. E por que a criatividade ela faz tanta diferença dentro de um anúncio, além da conexão emocional? Principal ponto. O poder da voz humana para criar a proximidade e a credibilidade. Ainda mais você, emissora, local. Eu tenho certeza, no mínimo tem um radialista dentro da sua emissora de rádio que todo mundo reconhece a voz. Todo mundo reconhece a voz. E aí, geralmente, você pega esse radialista, vai lá e começa a produzir os spots, né? Eu sei. Vai lá, supermercado, promoção do supermercado tal. Arroz tipo 5 quilos. Aquele spot padrão, que comumente já se produz. E você já tem aquela voz que já é reconhecida dentro da região. Mas será que dentro do time de comunicação da sua emissora de rádio, talvez até um OPEC, talvez até um estagiário de marketing, de publicidade e propaganda, possa atuar dentro da sua emissora, caso já não esteja aqui tal exato momento para contratar, trazer alguém, ou então capacitar, ou até mesmo, né? Às vezes a pessoa já está pronta dentro da sua emissora, basta estimular mais essa tonalidade da criatividade. E aí você utiliza o útil, literalmente, igual lá em Minas a gente fala, topar o chão com a terra. Você pega alguém que é muito bom de comunicação e você pega uma outra pessoa que é muito boa de estratégia e começa a desenvolver conteúdos mais personalizados para dentro da sua emissora. E quando eu falo conteúdo, gente, não é somente as programações, tá?
Não estou falando de criar novos programas, porque eu sei que isso sempre está em voga dentro das rádios, né? Qual é o próximo programa que a gente vai colocar aqui dentro da nossa programação? Tá, e por que não utilizar essa mesma criatividade que vocês estão já comumente usando para criar novos programas, para criar novos formatos de spots? Inclusive monetizar em cima disso. O áudio, ele ativa a imaginação, tornando a mensagem super mais marcante, até mesmo do que quando a gente simplesmente está vendo um vídeo. E aqui eu puxo uma sardinha para as grandes campanhas que acabam operando em emissoras de rádio. Tem campanha de rádio que literalmente as pessoas conseguem, as agências, né, esses grandes publicitários, eles conseguem fazer milagre. Incrivelmente colocam um spot, por exemplo, de 5 a 7, já peguei spot de, por exemplo, 7 minutos mutado, calado. O silêncio também fala. Inclusive, uma das últimas campanhas que a gente auditou aqui na Connect Mix, com esse silêncio, foi para poder falar sobre o abuso sexual. E trazer essa temática. Imagina, do nada, um absoluto silêncio dentro da sua programação. Primeira coisa que uma pessoa está dentro de um carro, está andando, vai pensar assim, a rádio caiu de sinal. Quem está ouvindo lá também pela radiofrequência, imagina, ficou fora do ar. E aí, de repente, entra uma voz grave e passa uma temática, por exemplo, sobre o combate ao abuso sexual. Isso chama a atenção. O áudio, inclusive, mutado, ele provoca a imaginação nas pessoas. E o humor e o storytelling, ou seja, a arte de se contar uma historinha, ele aumenta a retenção da mensagem. Inclusive, quando a gente conta uma historinha ali dentro do spot, o spot não é... E eu vou continuar falando sobre isso, tá? Porque é muito comum. Arroz tipo 1, 5 quilos. Pelo amor de Deus, ninguém mais aguenta escutar esse tipo de anúncio, né? Agora, contar uma historinha sobre o arroz para fazer uma promoção ali no arroz, opa, aí começa a fazer sentido. Ah, Felipe, mas eu não posso focar simplesmente no produto, eu tenho que enfatizar um pouco mais a marca do anunciante. Gente, tem anunciante que, inclusive, não precisa nem falar o nome da sua marca. Por exemplo, se eu falar aqui, Viver Sem Fronteiras, eu acredito que talvez 90% das pessoas já saibam de qual marca eu estou falando. Então, dependendo, um ponto bem importante, né? Essa grande empresa de telecomunicação, não foi do nada ela lançou esse slogan, Viver Sem Fronteiras. Foram anos batendo nessa tecla, né? Branding, reforço de marca. Mas hoje, literalmente, quando se fala Viver Sem Fronteiras, todo mundo sabe que nós estamos falando da TIM. Então, o rádio, inclusive, dentro da sua emissora, com toda certeza, tem anunciante que está, há anos, talvez décadas fazendo anúncio. E às vezes ele não conseguiu ainda bolar um jargão, um slogan, para poder fazer esse reforço de marca. E dentro da sua emissora, talvez vocês, inclusive, tenham até essa estratégia. Talvez tenham até pessoas habilitadas o suficiente para poder produzir essa parte mais criativa dentro da emissora. E fora da emissora, né? Porque quando a gente está falando de um anúncio, é um conteúdo que vem de fora da emissora. Um dado-chave, campanhas envolventes e emocionais, eles aumentam em 6,1 vezes a participação de mercado, enquanto anúncios sem emoção precisam de 2,6 vezes mais investimento para obter o mesmo resultado. Em resumo, um anúncio criativo, eu economizo enquanto anunciante. Um anúncio criativo, eu converto muito mais em vendas, eu fico mais satisfeito enquanto anunciante. Se eu estou satisfeito enquanto anunciante, concordam comigo que eu tendo, inclusive, a investir mais? Então, um dos pontos chaves para poder reter os seus clientes, inclusive aumentar o ticket médio, ou seja, na média, o quanto os clientes investem dentro da sua emissora, é estimular a criatividade. Fazer anúncios de forma mais envolvente. E se você, emissora de rádio, continuar esperando isso partir somente do seu cliente, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. No interior é muito incomum se ter agência de publicidade. É incomum no interior. A agência de publicidade geralmente está focalizado mais nos grandes centros urbanos, nas principais capitais. Em resumo, existem poucas agências de publicidade no Brasil. Se a gente for pegar ali pelo SEMP, tem cerca de 300 a 400 emissoras que são credenciadas, né?
Só que emissora de rádio, nós estamos falando de 6 mil emissoras que a Connect Mix audita, monitora todos os dias. Tem muito mais emissora de rádio do que agência de publicidade no Brasil. Ah, Felipe, mas aí quando eu pego lá agência de publicidade, vinculando com agências de marketing, ultrapassa 12 mil. Tá, mas quantas agências de publicidade que produz conteúdo aí dentro da sua região, dentro da sua cidade? Publicidade. Porque quando a gente pega esse marco aí de 12 mil, tá levando em consideração, inclusive, a agência de marketing que nunca nem investiu em rádio, nem sabe como que faz para poder investir em rádio, como que anuncia em rádio. E a maior parte dos anunciantes que estão dentro da sua emissora, bato na tecla, pelo menos 90% das empresas que estão dentro da sua emissora de rádio não possuem agência. A produção de conteúdo surge lá dentro dos próprios times de marketing, dentro do anunciante. E parte desses nem tem agência, não tem nenhum supervisor de marketing, não tem nenhum analista de marketing. E aí, literalmente, é o famoso primo do dono que vai lá e começa a assumir o marketing, começa a fazer aquele trabalho que relativamente funciona, mas não vai conseguir provocar um brand, não vai ter essa tonalidade criativa. E você, emissora de rádio, que está há décadas no mercado, sim, vocês possuem bagagem, experiência, expertise para poder colocar essas campanhas criativas no ar. Alguns grandes cases aqui de sucesso em campanhas criativas no meio rádio. No Brasil, uma que inclusive ficou muito em voga, não somente no rádio, mas também na TV, foi o Bom Negócio. Todo mundo lembra lá das campanhas do Bom Negócio. Nos Estados Unidos, teve uma campanha do Snickers que ficou muito conhecida, tanto no rádio quanto na TV. Eles pegaram personalidades famosas ali nos Estados Unidos e criaram campanhas em formato de vídeo, mas também pegaram esse mesmo formato e transmitiram em áudio em grandes emissoras, onde essas personalidades elas ficavam irritadas, extremamente alteradas, loucas, com fome, e de repente ela comia um Snickers e tudo virava flores. O problema estava resolvido. Na Austrália teve uma grande campanha também do McDonald's, onde eles anunciaram sobre a venda de cafés, né, dentro do McDonald's. Eu esqueci, inclusive, o nome lá do cafezinho lá do McDonald's. Eles anunciaram durante vários dias consecutivos, estimulando o consumo de café durante a programação do rádio, e, consecutivamente, as pessoas começaram a se deslocar para poder tomar café no McDonald's, não somente mais no decorrer da manhã, mas durante todo o dia. No Reino Unido, inclusive eu queria muito poder, né, para todas essas 5 campanhas que eu estou trazendo aqui para vocês, queria poder trazer os vídeos, mas o YouTube ele não permite, né? Inclusive a gente iria sofrer um processo talvez até de exclusão desse vídeo se eu pudesse disponibilizar aqui para vocês, tá? Mas fica aqui a sugestão, inclusive esse grande case no Reino Unido, que é da Virgin, eles fizeram uma campanha muito legal com efeitos sonoros. Ah, Felipe, mas todas essas campanhas que você está falando aqui tiveram uma agência por trás. Sim, tiveram. Talvez você não tenha orçamento para poder produzir uma campanha nesse nível, mas inspirar por essas campanhas é algo que já começa a trazer uma criatividade diferente dentro da sua programação. Voltando aqui na campanha da Virgin, eles colocaram alguns efeitos e alguns sons imersivos para poder simular uma experiência de velocidade. E aí a Virgin estava literalmente anunciando, né, produtos voltados para a telecomunicação. Então, esses sons imersivos provocavam nas pessoas que, verdade, com a Virgin eu consigo ter uma velocidade maior para trafegar, por exemplo, na internet. E um grande case na França também, o IKEA, onde eles fizeram sons publicitários arremetendo a ambientes relaxantes, a tons de natureza e com uma locução saudável, uma locução suave, que provocaram nas pessoas e conseguiram explorar mais aquele poder de sensação de conforto. Em resumo, a IKEA conseguiu fazer mais vendas de colchões.
Então, fica aqui, inclusive, esses 5 grandes cases que vocês podem utilizar como inspiração dentro da sua programação. Eu fiz questão de, inclusive, recapitular um grande case que eu trouxe aqui dentro de um dos Connect Rádios. Não lembro mais o número, porque já estamos no Connect Rádio 39, né? Então, já não dá mais para lembrar em qual foi a edição. Mas eu comentei com vocês uma grande campanha europeia que se baseou na possibilidade de sensibilizar a população sobre uma prevenção e também fazer com que as pessoas tomassem mais cuidado com o senso auditivo. E essa campanha, literalmente, ela teve um poder gigantesco de aumentar as buscas sobre aparelhos auditivos. O grande objetivo e o motim central dessa campanha foi literalmente provocar nas pessoas essa sensação de prevenir e de cuidar mais da saúde auditiva. A estratégia foi baseada em um anúncio onde se tocava uma música muito famosa, muito conhecida, e um pequeno trecho da música, eles trocaram algumas palavras da música. E aí as pessoas que ouviam isso lá nas emissoras de rádio, por ser uma música muito famosa, é a mesma coisa de cantar parabéns para você e trocar uma parte da música parabéns para você. Ou a música Evidências, Sinônimos, né, que são grandes clássicos, inclusive, do sertanejo, se troca 2, 3 palavras, mesmo que seja lá o Chitãozinho Chororó cantando, que inclusive essa foi a estratégia deles, foi o mesmo cantor, o mesmo intérprete, mas se alterou algumas palavras, ao término ali da reprodução desse trecho da música, se cortava e entrava, né, um locutor falando, se você não escutou algo de diferente, se nada soou diferente para você nessa música, você está precisando cuidar da sua saúde auditiva. E aí, de repente, entrava a campanha para poder falar sobre aparelho auditivo. E isso gerou um motim muito grande, uma percepção muito grande, foi uma campanha altamente premiada. E aqui eu vos faço uma pergunta. Tem alguma emissora de rádio que está presente aqui no nosso evento, ou que está também no YouTube, que não consegue produzir uma campanha dessa? Pegar uma música local, por exemplo, uma música gaúcha, uma música mineira, uma música paulista, e vai lá em parceria com um artista, ou às vezes até um artista local. Um artista local. Aí eu vou dar um exemplo, né? Da minha cidade natal, Araxá. Que inclusive os artistas Emílio Eduardo moram em Araxá. E são parceiros de todas as rádios ali da região. Chega lá no Emílio Eduardo, vamos gravar a música, vamos regravar um trechinho ali da música Você Virou Saudade. Aí a rádio vai pensar assim, poxa, eu vou ter que gastar com estúdio, vou ter que ir lá no estúdio XPTO para poder regravar a música. Não, gente, dentro da rádio você tem microfone, só chama um artista lá dentro da sua rádio, ó, regrava só esse trechinho aqui e a gente vai tocar sua música aqui dentro da rádio. E só que troca parte da música, da letra lá, Você Virou Saudade. Tô dando um exemplo aqui lá de Araxá, mas poderia ser qualquer outra cidade, qualquer outra região. E aí, de repente, vai lá e corta e entra uma baita propaganda lá de um centro auditivo, ou de um aparelho auditivo. Olha aqui um insight que já dá para você, emissora de rádio, produzir um spot de 30 segundos de modo criativo e vai ter um alto poder de conversão aí dentro da região. O que você precisa? Nesse caso aqui, literalmente, a boa vontade de entrar em contato com o artista da sua região e a boa vontade de pegar o microfone que já existe dentro do seu estúdio, gravar esse trecho. E aí o locutor que entra depois para poder falar lá do centro auditivo, ou do aparelho auditivo, você já tem aí dentro da sua emissora. Que inclusive fiz até a pergunta. Alguma emissora presente aqui no Connect Rádio não consegue executar uma estratégia dessa? É óbvio que consegue. Tá fácil. E aqui, sem sombra de dúvidas, vou trazer o principal nome de todos os tempos da publicidade na América Latina e um dos principais nomes da publicidade de todos os tempos do planeta Terra. Washington Oliveto, inclusive, é uma personalidade que nós, Connect Mix, tivemos a honra de poder participar do Congresso da CAET no ano passado e ele estava dando uma palestra magna. E foi literalmente uma aula.
pessoa, inclusive, que infelizmente não está mais entre nós, mas que deixou um legado para todo sempre de como se fazer publicidade, de como se produzir uma campanha com baixíssimo orçamento e fazer essa campanha ecoar não somente no Brasil, mas no planeta inteiro. Sem sombra de dúvidas, uma das pessoas do cenário de publicidade do mundo, tá? Nem estou falando só como brasileiro, mas do mundo, uma das pessoas mais premiadas. Trazendo grandes campanhas, por exemplo, da Bombril, que ficou amplamente conhecida dentro das emissoras de TV, mas essas mesmas campanhas que foram produzidas para a TV, elas também foram para o rádio. As campanhas da Folha de São Paulo, que inclusive trouxe, né, o slogan, não acredite em tudo que você lê. Uma campanha muito simples, de baixíssimo orçamento, em questão de produção, né? Mas lógico, né, que a gente está falando da Macan, então tem uma super agência por trás, mas com baixo orçamento em quesito de produção, é literalmente utilizando o cérebro, a cabeça, para poder pensar, produzir algo que realmente possa ser irreverente. E, sem sombra de dúvidas, né, no meio varejista aí, dedicação total a você, todo mundo sabe que é da Casas Bahia. Então é um slogan, uma campanha que foi criada por essa mente brilhante. Infelizmente não o temos mais em vida, mas como eu disse, deixou todo um legado, não somente para as agências, enquanto fundador, enquanto diretor de grandes agências de publicidade, mas para todo o cenário da comunicação, inclusive para o rádio. Eu lembro como se fosse ontem, inclusive até gravei alguns trechos da palestra dele no Congresso da CAERT, onde ele falava sobre toda a magia ali do rádio, onde literalmente as pessoas precisavam sair do comum, sair do trivial, parar de fazer aquele anúncio. Ele não usou essa expressão não, mas eu vou usar ela aqui, tá? Parar de fazer aquele anúncio, arroz 5 quilos, tipo 1, X reais. Não, sair desse trivial. E também teve uma outra grande campanha, que inclusive isso aqui surgiu no rádio e depois expandiu. Foi do Café Seleto, onde lançou esse o slogan O Café Forte do Brasil. E N outras campanhas, né? Se a gente for falar de campanha do Washington Oliveto, a gente vai passar literalmente aqui semanas ininterruptas falando somente de grandes cases aqui do Washington Oliveto. Inclusive teve uma campanha dele, que era uma mocinha, entrava e ela estava não sei se o termo correto é se falar encostando, palpando, e que ela tá com um sutiã, né? Ela coloca um sutiã e de repente ela sai na rua e todos os garotos começam a olhar, né? Inclusive uma campanha dessa hoje em dia iria falar que é uma campanha machista, né? Mas na época, inclusive, essa campanha ganhou um prêmio, vários prêmios internacionais, e é tido como a campanha mais marcante de todos os tempos, e de todos os países, tá? Eu tô falando de uma campanha global, a campanha mais marcante. Então, sim, utilizando a criatividade, utilizando a inteligência, inclusive trazendo os dados aí do System One, anúncios sem emoção, eles precisam de 2,6 vezes mais investimento para poder converter. E campanhas engraçadas convertem 5 vezes mais. 5 vezes mais. Algumas estratégias para vocês criarem anúncios criativos e impactantes aí dentro da sua emissora de rádio. Utilizar a boa arte de se contar histórias, o famoso storytelling. Hoje, inclusive, se fala muito sobre storytelling nas redes sociais para se converter. O rádio, desde sempre, lá desde os primórdios, precisou utilizar o storytelling. Eu vejo que boa parte das publicidades deixaram de utilizar esse storytelling, ficaram massivos, repetitivos e, literalmente, nós precisamos de vozes marcantes ali dentro do rádio para poder fazer esse nível de conteúdo. E os audiobooks e podcasts, eles exploram bastante o conceito de engajar o ouvinte, inclusive trazer o exemplo, citar o exemplo dentro da sua programação. E quando eu falo o exemplo, é estimular essa criatividade, estimular a criatividade. Dica: incentive seus anunciantes a criar spots com histórias envolventes, utilizando o formato narrativo para fixar a marca na mente do ouvinte. Reforço: aquele anunciante nacional que já vem um conteúdo padrão, infelizmente, às vezes até um spot chato, vai ter que colocar para o ar se você vender a programação. Agora, aquele anunciante local, que você inclusive consegue, tem esse poder de estimular
e provocar a mudança, aqui abre o espaço, inclusive, de monetizar de uma forma diferente dentro da sua rádio. Humor e criatividade gera 5 vezes mais impacto. E fazer uma associação positiva literalmente começa a criar um branding, uma marca ali para esse seu anunciante. Trabalhar de modo criativo é muito importante. Trouxe um outro exemplo aqui. A rádio australiana Nova, 96.9, criou uma campanha interativa onde os ouvintes podiam sugerir frases engraçadas para anúncios de marcas, aumentando o engajamento. Então, não só utilizar a criatividade interna das pessoas que já estão dentro da sua emissora, eles colocaram isso também como missão, estimularam e, inclusive, premiaram para que realmente a sua audiência, os ouvintes, pudessem propor frases engraçadas para dentro das campanhas. Ah, Felipe, mas hoje em dia as pessoas não estão mais ligando na rádio, estão mandando mensagem no WhatsApp. Ué, continua. Nas mensagens no WhatsApp, inclusive, as pessoas conseguem estimular isso. E talvez até, quem sabe, fazer um concurso dentro da sua programação, por exemplo, né, para poder premiar um ouvinte que possa criar um testemunhal criativo ou fazer um anúncio criativo e mandar para a rádio. Então, criem essas práticas para poder estimular a sua audiência também a ter essa interatividade dentro da sua rádio. E você, emissora de rádio, que ainda não está homologada na Connect Mix, não se esqueça, acesse seu navegador, connectmix.com, ou então parceiros.connectmix.com, faça o seu acesso. Lembrando, criamos essa nossa nova plataforma, trazendo insights, inclusive trazendo relatórios musicais, os principais lançamentos, as principais tendências, e sim, dentro da nossa plataforma, vocês conseguem também ter insights para poder posicionar as campanhas de uma forma diferente. Tudo isso de graça. Monitoramento 24/7, suporte em horário comercial, relatório das campanhas ativas, relatório de todas as execuções musicais, os principais lançamentos da semana, download de materiais, acesso aos nossos apps, aos nossos Connect Apps e mais conteúdos e palestras. Tudo isso de graça, de graça, de graça. E você, emissora, e já estou finalizando aqui o jabá, tá? Você, emissora de rádio, que ainda não é homologada pela Connect Mix, não perca tempo, pegue seu smartphone, escaneie esse QR Code, e, literalmente, selecione o melhor dia, o melhor horário, o nosso técnico irá fazer a atualização do nosso aplicativo aí dentro da sua rádio e você vai ter esses N benefícios aí junto à Connect Mix e tudo isso de graça. E, mais uma vez, já falei isso em outros Connect Rádio, o nosso vídeo não caiu, então chupa a concorrência que fica aí cobrando das rádios para poder fornecer dados. Na Connect Mix vocês obtêm esses dados aí tudo de graça, tá? E agora, voltando aqui para a nossa programação, os sons memoráveis, os famosos jingles, que lá na década de 90 foram muito utilizados aí pelas principais emissoras de rádio. Você, emissora de rádio, também tem esse poder de criar esses jingles. Utilize a sua infraestrutura para poder criar esses jingles. E, inclusive, hoje em dia, em períodos de inteligência artificial, vocês conseguem produzir esses jingles com um orçamento extremamente baixo, tá? E, com toda certeza, o seu anunciante, primeiro, não vai ter tempo para poder produzir isso, mesmo com inteligência artificial, e vocês conseguem articular isso internamente dentro da sua própria emissora. Os jingles, eles têm um poder de reter cada vez mais as marcas, fazer uma fixação no subconsciente e, literalmente, criar uma assinatura global, né? Então, igual Viver Sem Fronteiras. Ali nem precisou de um jingle, foram vários jingles que a TIM criou, mas sempre reforçando aquele slogan, que aí, consecutivamente, fez uma assinatura global ali para dentro daquela marca. E todos os anúncios que foram criados posterior a esses, né, automaticamente foram assimilados e as pessoas que estavam ouvindo, a audiência que foi alcançada, conseguia literalmente assimilar que estava falando sobre aquela determinada campanha, sobre aquela determinada empresa. Então, ofereçam esses trabalhos dentro da sua emissora. Repito, com inteligência artificial, esses trabalhos, esses processos se tornaram mais fáceis, inclusive até a parte criativa. Ah, mas eu preciso remasterizar, eu preciso fazer uma nova mixagem, eu preciso regravar. Utilize o próprio estúdio da sua emissora para poder dar mais qualidade e trazer credibilidade também para esses trabalhos que serão produzidos. E
É extremamente importante, dentro desses materiais criativos, desses materiais que possam engajar, que possam ter uma tonalidade engraçada, ter as famosas chamadas para ação, os call to actions das redes sociais, que comumente a gente fala. Principal ponto, e é o primeiro, pergunta-chave. O que o ouvinte ele deve fazer depois de ouvir aquele anúncio? Então, para produzir um spot, não basta simplesmente ser criativo. Ao término desse spot, a pessoa, a audiência impactada sobre aquele anúncio, tem que ter alguma pergunta, não necessariamente no spot, tá? Não necessariamente no material que está sendo produzido, mas implicitamente lá no subconsciente da audiência, tem que ter aquele estalo. O que eu tenho que fazer depois de ouvir esse conteúdo? Qual é a ação que eu preciso tomar? Inclusive nas redes sociais, quando você faz um anúncio, por exemplo, no Instagram, no TikTok, ou no Facebook, ou em qualquer outra plataforma, no Google, por exemplo, o call to action comumente é confundido pelo botão, né? Ah, o call to action é o botão que eu clico lá e cai num carrinho, né, de compra. Não, o call to action é a frase que está ali dentro, né? Compre agora, quer aproveitar a promoção. Então, dentro da programação, dentro do spot, tem que ter essas chamadas para ação. Porque senão, se ficar simplesmente numa campanha também de brand, só reforço de marca, mas não ter, tipo, acesse o nosso site, acesse as nossas redes sociais, você não colocar essa chamada para ação, as pessoas não vão procurar. Inclusive, é muito comum quando se faz lançamento musical, né, dentro das emissoras de rádio, quando se tem as paradas nacionais, onde se tem as blitz nacionais, é muito comum depois, né, quando se faz uma promoção ali vinculada à emissora, geralmente se fala, peça a música na programação da rádio, no WhatsApp da rádio, ou então procure essa música no YouTube, lançamento já está disponível no Spotify, em todas as plataformas digitais, no Deezer, Palco MP3, assim por diante. Isso é um call to action, isso é uma chamada para ação, quando se faz um lançamento musical. A mesma coisa deveria acontecer dentro dos spots, dentro dos materiais, tentar converter a audiência para algo, né? Não basta simplesmente falar, eu acho que é a 10ª vez que eu vou falar isso, arroz tipo 1, 5 quilos, X reais. Se lá no término, inclusive, não falar nada, né? Venha para o supermercado e aproveite as promoções e as ofertas. Não vai adiantar de nada. Às vezes a audiência está ouvindo aquilo e nem sabe do que você está falando, porque às vezes ele não escutou o início da programação, mas ele escutou o finalzinho ali do spot. E no final do spot, se você não colocar essa chamada para ação, a campanha ela não vai ter uma eficiência significativa. E lembrando, anúncios engraçados convertem 5 vezes mais. Frases eficazes. Anúncios mais eficazes usam frases como ligue agora, baixe o app, compre hoje, ganhe desconto. Inclusive, é muito comum se rodar campanhas, né, baseado numa estratégia de conversão, colocar um cupom, um voucher, um desconto especial para as pessoas que vierem por conta da programação da Rádio ABC, da Rádio XPTO. Então, isso também é um ponto bem marcante. Gera um reforço de marca não somente para o seu anunciante, mas para a sua emissora. E alguns exemplos brasileiros, campanhas de varejo, como a Casas Bahia e Ponto Frio, sempre utilizam, né? Então, depois que a Casas Bahia fala dedicação total a você, sempre convida a pessoa para poder visitar a loja. Isso é muito importante. E alguns dados de mercado que, inclusive, vou trazer só um compilado de informações que eu já compartilhei com vocês em outras edições aqui dentro do Connect Rádio. O investimento publicitário dentro dos 9 primeiros meses de 2024, avançou 18%, teve um crescimento de 18%. E destes, 712,9 milhões foram investidos no rádio. Pesquisa do Sempre Meios, que já está disponível para vocês, dentro do portal do Sempre, e que também nós gravamos um conteúdo exclusivo do Sempre Meios aqui 2024. Já está disponível aqui dentro do nosso canal no YouTube. Basta pesquisar dentro da nossa playlist, Investimento em Publicidade 2024, vocês vão ter acesso ao nosso Connect Rádio falando do Sempre Meios. E trazer eficiência e acessibilidade, o rádio literalmente é primordial. É uma das principais plataformas hoje para poder se fazer anúncio. No meio áudio, o rádio é a principal plataforma, mas lembrem-se disso. Toda e qualquer empresa que está hoje apta e que tem um orçamento disponível para poder anunciar, lá atrás, lá nos anos 60, ele iria anunciar em rádio, jornal e talvez uma revista.
Na década de 70, anunciar muito em rádio e se sobrar dinheiro, eu continuo anunciando ali dentro dos grandes portais, dos jornais, né? Portais nem existiam na época, dos grandes jornais. Quando a gente pega os anos 90, aí já começou a ter cada vez mais anúncio na TV. A TV começou a ficar relativamente um pouco mais, vou colocar entre aspas aqui, acessível, né? Porque é um investimento alto. Se tem um alto retorno também de TV, mas é um investimento extremamente alto, muito mais alto do que o investimento em rádio. Mas, quando a gente já pega os anos 2000, depois 2010, 2020, principalmente de 2010 para cá, né? A internet entrou em voga, né? Nos anos 90, a internet começou a ser utilizada nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, mas ainda com zero publicidade. Anos 2000 já começa a se fazer anúncios dentro dos principais portais, né? Dos principais sites. E aí, logo na sequência, de 2010 para cá, a gente já começa a ver um boom gigantesco de anúncio em internet. De 2020 para cá, o crescimento literalmente desenfreado. E a gente pega dois trimestres de 2024 aqui no Brasil, por exemplo, a internet tendo muito mais investimento, tendo mais investimento do que até a TV, né? Inclusive, percentualmente falando, os anúncios em internet ultrapassaram os anúncios em TV. Como hegemonia, né? Desde a década de 70 até os anos de 2024, TV era líder absoluto aí de anúncios aqui no Brasil. Então, hoje, quando uma marca, uma empresa quer anunciar, ela não pensa somente no rádio. Ela pensa em todas as possibilidades. Será que dá para anunciar em rádio, TV, jornais, revistas, mídia exterior, na própria internet? E aí, as emissoras de rádio têm um diferencial muito grande, principalmente na acessibilidade, ainda mais para uma mídia local, onde geralmente o vendedor da rádio, né, vai lá visitar aquele lojista para poder propor uma mídia. O Facebook, por exemplo, não tem isso, né? Tem as grandes agências que sim, fazem prospecção em massa, mas rádio vai lá, visita o lojista para poder estimular, inclusive, esse anúncio. Então, o rádio tem toda essa acessibilidade. Além de acessibilidade para se comprar, acessibilidade para poder se ouvir, né? Basta ter um rádio ou acesso a uma internet que você consegue ouvir uma programação de rádio. Né? E, inclusive, em boa parte, né, do Brasil, rádio tem mais audiência do que emissora de TV. Tem mais gente ouvindo rádio do que assistindo TV. Mais gente ouvindo rádio do que assistindo TV. E é muito comum, inclusive, né, as grandes rádios aí, de modo regional, falando, possui 30%, 35% de audiência. Tem rádio com isso. 40%, e sim, tem rádios que chegam até ultrapassar 50% de audiência dentro das suas regiões. E aí, quando a gente vai para as grandes emissoras de TV, por exemplo, falando da emissora, sem dar nome, tá? Emissora A, B, C ou D, não tem nem 10%, 15% de audiência dentro daquela região. Isso é muito importante ressaltar. Você, emissora de rádio, possui essa acessibilidade também em disseminar o conteúdo para a audiência. E o principal, retenção de marca. Utilizando comerciais, utilizando os spots, os testemunhais, até os oferecimentos de uma forma criativa, porque oferecimento não pode ser simplesmente, né, oferecimento, loja do Joãozinho, aí de repente fala da loja da Mariazinha, literalmente um na cacunda do outro, né? Então, fala sobre 3, 4 marcas concorrentes dentro do mesmo bloco de oferecimento. Zero criatividade, né? Zero criatividade. Então, vocês literalmente têm um poder para poder criar essas campanhas cada vez mais, visualizando o engajamento e a retenção, não somente da audiência dentro da sua emissora, mas aumentando até a taxa de conversão dos seus clientes. Lembrando, reforçando mais uma vez, anúncios sem emoção dependem 2,6 vezes mais valor investido para obter o mesmo resultado. System One, tá? Fonte da System One. E como que a sua emissora pode aproveitar esse conhecimento? A criatividade, ela gera impacto. Trabalhe com os anunciantes para criar esses spots publicitários. Dá para fazer isso com todo mundo? Não dá. Estou trazendo um compilado aqui, de um resumão de tudo que a gente tratou aqui no Connect Rádio 39. Dá para fazer isso com todos os anunciantes? Com toda certeza não. Tem anunciante, inclusive, que tem agência. Esse aí você não vai conseguir pegar
colocar essa estratégia em prática. Agora, aquele anunciante que não tem agência, que representa 90% aí do seu faturamento mensal dentro da sua emissora, você já parou para pensar que vocês podem fornecer um spot diferenciado, ao invés de cobrar, inclusive eu conheço emissoras que cobram lá 200, 300, 400, 500 reais para poder produzir um spot de 30 segundos. E eu sei de emissora que cobra lá os seus 50, 100 reais para produzir um spot também. Por que não começar a agregar valor? Não estou dizendo que você vai triplicar, quadruplicar o valor percebido no seu spot. Pode ser que você consiga, com toda certeza, com toda certeza. Mas eu também não vou afirmar que todo mundo vai conseguir. Agora, no mínimo dobrar, com toda certeza. No mínimo dobrar já dá. Um spot aí que vocês estão vendendo por 200 reais, aplicando estratégias, aplicando o conhecimento que vocês têm de décadas do mercado da publicidade, dá para começar e continuar vendendo um spot lá de 200, mas vender uma consultoria nesse spot. Ah, Felipe, mas eu já vendo o spot pronto. Sim, do jeito que o seu cliente manda o texto, né? E será que o seu cliente, de fato, tem esse embasamento, tem essa criatividade para poder criar esses anúncios num formato diferente? Então, ao invés de ficar simplesmente pensando o anúncio criativo chegar até você, proponha e tenha isso como um produto, oferecer essa consultoria. Olha, a gente tem o nosso spot aqui de 30 segundos, que custa 500 reais, e a gente também tem uma consultoria, que, por exemplo, o nosso especialista em publicidade, o nosso marqueteiro aqui da rádio, ele pode produzir esse conteúdo aqui para vocês. E nesse nível de produção de conteúdo, inclusive, cliente, estou dando uma tonalidade aqui comercial, inclusive, cliente, anúncios sem criatividade, anúncios sem emoção, necessitam 2,6 vezes mais investimento para poder converter, assim como um anúncio criativo. Então, esses 500 reais a mais que você vai pagar aqui, isso aqui já se paga já dentro dos primeiros dias. O seu anúncio tende a converter muito mais se ele tiver essa tonalidade mais envolvente. Invista em formatos inovadores, como storytelling, humor, os jingles memoráveis, tudo isso vai aumentar a eficiência do seu cliente, ou seja, ele tende a converter mais, e você, emissora de rádio, também tende a reter mais os seus clientes, aumentar o seu faturamento, que você começa a oferecer outros tipos de produto, outros tipos de serviço dentro da sua emissora, e literalmente é uma via de mão dupla. O seu cliente ganha, ele vai ter que investir 2,6 vezes menos para poder obter aquele retorno sobre o valor investido, e, consecutivamente, você começa a monetizar mais. Já dei uma estratégia aqui para vocês para, no mínimo, dobrar os ganhos com a produção de spots. Lembrando, não basta simplesmente chegar no cliente e falar assim, cliente, estou vendendo consultoria agora de spot, tá? Não é isso. Vocês precisam, literalmente, formatar isso na concepção de um produto, né, barra serviço, dentro da sua emissora, e fazer realmente, zelar por uma, não somente boa, mas uma excelente prestação de serviço. Se você for aplicar uma consultoria destinada à publicidade, para poder produzir spots numa tonalidade diferente, você precisa ter uma diferenciação comercial. Não é só o preço. Você precisa agregar valor ali também dentro dessa negociação. Então, no mínimo, já dá para dobrar os ganhos com uma produção de conteúdo diferenciada dentro da sua emissora. E lembrem-se desse número. O seu cliente, se ele não tiver um spot que tocar a emoção da audiência, ele vai precisar gastar 2,6 vezes mais. E aí concordam comigo que é muito mais barato ele gastar 500 reais a mais com vocês para poder produzir aquele spot institucional com uma super bagagem. Inclusive, você aí que está há décadas dentro da sua emissora, com toda certeza, em algum momento dessas últimas décadas, em algum momento vocês já devem ter utilizado a criatividade para produzir algum material diferenciado. Ou seja, já tem um case dentro da sua própria emissora. Ah, eu não tenho case dentro da minha emissora. Onde eu vou inspirar? Reassistindo o Connect Rádio 39. Trouxemos 7
7 cases de materiais publicitários que foram veiculados em emissoras de rádio. Inclusive, não, nem foram 7. Trouxemos 5 países, né? Brasil, Estados Unidos, União Europeia, França e ainda Austrália. Trouxemos depois outro grande case de aparelho auditivo, né? De conscientização da saúde auditiva. Depois trouxemos mais 4, não lembro se foram 4 ou 5 cases ali do Washington Oliveto, de materiais que foram veiculados em emissoras de rádio. E ainda assim, gente, depois, se vocês digitarem no Google grandes cases do Washington Oliveto, vocês vão ficar semanas, literalmente, tendo estudos e mais estudos para poder... E, gente, quando eu falo estudar, não é copiar, tá? Vocês não vão pegar o mesmo conteúdo que foi criado, que já foi para o ar e que já está batido. Por exemplo, se hoje surgisse uma nova campanha para poder copiar a campanha lá da Bombril, não vai funcionar igual funcionou naquela época. Era uma outra realidade, mas dá para se inspirar? Com toda certeza. Então, para quem quiser, inspirações aí, quase 10 inspirações, mais de 10 inspirações para ter uma tonalidade criativa, envolver mais dentro da sua audiência, aqui dentro do Connect Rádio já tem à disposição. Para quem quiser depois mais, basta digitar no Google, né? Literalmente. Inclusive tem até aquela famosa frase, né? Difícil é aprender a ler. O resto está escrito. Então, depois basta ter a sagacidade de procurar e também motivar não somente as pessoas que estão dentro da sua emissora, mas talvez até os seus ouvintes, até a sua audiência, para poder criar, quem sabe, um concurso de criatividade para poder estimular novas produções de conteúdo dentro da sua emissora. Finalizamos por aqui o nosso Connect Rádio 39. Espero que tenham gostado do nosso tema. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações. Quinta-feira que vem tem mais. Desejo a todos um excelente dia, uma excelente programação e bora faturar!